Olá, bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre o módulo financeiro. Se você ainda não viu as outras aulas, aqui na descrição está na sequência que você precisa acompanhar. Então, para a gente começar a falar sobre esse módulo, que tem esse objetivo muito importante dentro da empresa, né, você precisa fazer todos os lançamentos adequados para que depois você consiga acompanhar isso em relatório, né? Então, não basta você sair lançando as informações de qualquer forma no sistema e depois você vai precisar de um relatório, alguma coisa nesse sentido, e você não vai conseguir, porque as informações não foram feitas adequadamente, tá? Então, a parte financeira, ela é muito importante que você siga os passos, né, siga todos os processos e faça os lançamentos corretos, para que depois, no final do mês, lá no seu fechamento de relatório, você tenha uma informação verídica, né, do que realmente aconteceu aí no seu mês, tá? Então, para a gente começar a parte de financeiro, a gente vai começar aqui em tabelas, bancos e caixas. Esse aqui é o primeiro registro que você precisa fazer dentro do sistema, para você começar a fazer as suas movimentações de caixa, de banco, de entrada e saída de dinheiro. Então, quando você recebe o sistema, ele vem aqui em bancos e caixas, ele vem só com a caixa normalmente cadastrada, né? Então, quando eu venho aqui no meu selecionar, eu observo que eu já tenho vários bancos aqui. Então, eu tenho os bancos com que eu trabalho e tenho a minha caixa registradora, né? Que é onde eu faço toda a parte do meu recebimento. Então, como que eu faço um cadastro? Ah, estou começando a utilizar o sistema agora e vou fazer o cadastro no meu banco. Você entra com o código do banco e aí você escolhe, né, se você quer um código ou por letra ou por número. Então, por exemplo, se eu jogar aqui número, ele vai trazer aqui o cadastro em branco, porque ele não encontrou nada registrado com esse código. Se eu jogar aqui, por exemplo, um bebê que eu já tenho ao Banco do Brasil, ele já traz as informações carregadas, tá? Ah, não lembro o que eu cadastrei. Utilizo o botão selecionar aqui para fazer essa identificação. Bom, vou cadastrar o meu banco, então. De quais informações eu preciso? Eu entro com o código, entro com o nome do banco. Então, qual banco eu estou cadastrando? É o Banco Real. Então, vou colocar lá a discriminação do meu Banco Real. Esse tipo de banco aqui, ó, tipo banco, ele é um banco, ele é um caixa ou uma financiadora. Normalmente você vai utilizar banco, né? Porque a sua caixa, se já não tiver cadastrada, você registra, né? E coloca caixa, que é onde você recebe e o dinheiro ali faz toda a movimentação dia a dia. Mas aqui nós estamos falando que é um banco mesmo, então deixo aqui no tipo banco. Aqui essas outras informações, o cadastro não é obrigatório, tá? O sistema, ele vai deixar você cadastrar se você não fornecer. Mas é legal você preencher as informações para você ter um cadastro bem completo, né? Então, você consegue preencher o número do banco, a agência, o número da sua conta, o telefone do gerente, né? O nome do seu gerente, o endereço da sua agência. Então, você consegue pôr todas essas informações aqui dentro do cadastro do banco. E é legal porque uma vez ou outra que você precisa entrar em contato com o seu banco, com o seu gerente, você já tem as informações aqui, tá? Limite. Esse campo limite, você pode estabelecer um valor limite aqui para você poder utilizar esse banco no seu sistema. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 100 reais, o sistema ele só vai aceitar que eu faça movimentações até chegar a 100 reais. Quando der 100 reais, ele me alerta de que já ultrapassou o limite daquele banco, tá? Fica da forma que você achar também, né, para o seu melhor controle. Se você não quer pôr um limite, também não é obrigatório, tá? Aqui embaixo você também pode definir uma condição padrão, pode pôr local de pagamento. Se você utiliza alguma integração com algum sistema, você também pode preencher aqui. De informações básicas que você precisa, são essas aqui da parte de cima que eu preenchi. Preenchi todos os dados, eu dou um confirmar. Quando eu venho aqui ó, na minha seleção, eu consigo consultar aqui, por exemplo, o meu banco 01, Banco Real. Para abrir o cadastro, eu dou um duplo clique, ele já traz as informações aqui na tela. Ah, deixei de trabalhar com esse banco, né? Não trabalho mais com Banco Real. Eu venho aqui em ativo, eu coloco não e confirmo. Esse banco ele não fica mais ativo para fazer ações com ele, tá? Ele continua aqui no cadastro, né, para manter o histórico, mas ele já não fica mais disponível para utilização, tá bom? Bom, o segundo item que a gente tem aqui dentro de bancos e caixas, ó, na mesma telinha, é esse botão saldo do mês.
Quando eu clico aqui, olha, ele traz aqui um comparativo mês a mês do saldo que fechou o seu caixa. Então, eu estou vendo do Banco Real, né, que é esse que eu puxei aqui direto. O meu saldo do banco está zerado, né, porque eu acabei de cadastrar ele. Mas se eu puxar um outro banco aqui, vou vir aqui no selecionar, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Banco Itaú. Então, ó, tô com o cadastro do Banco Itaú aberto, eu venho aqui no saldo mês. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui mês a mês o saldo do meu banco. Então, eu consigo fazer essa identificação por aqui, tá? Se precisar eliminar alguma coisa de informação que não tá batendo, você pode vir aqui e fazer essa eliminação, tá? E aí você consegue fazer esse registro do saldo correto. Então, essa é a primeira parte que você precisa ter aqui para controlar. Aqui no caso da minha caixa, eu vou abrir aqui para vocês a minha caixa registradora. Ó, a única coisa que mudou, que aqui em tipo de banco, ela tá caixa e não banco como estão os outros registros, tá? Para diferenciar. Então, minha caixa registradora, que é onde eu recebo, né, ali no dia a dia, e os bancos que eu tenho cadastrados. Feita essa primeira parte de bancos, a gente vem aqui para um segundo cadastro bem importante, tá? Para você manter aí o controle das suas finanças. A gente vem aqui em tabelas, plano de contas / centro de custos. Então, o que você vai ver aqui dentro de plano de contas / centro de custo? O plano de contas é aquilo que você vai utilizar para identificar do que se trata aquele dinheiro que está saindo ou que está entrando, né? É referente ao que esse valor? Então, é através do plano de contas que você faz essa identificação. E aí, mensalmente ou periodicamente, da forma que você achar melhor, você consegue acompanhar aí o quanto você está gastando por plano, né? Então, por exemplo, eu quero saber tudo que eu estou gastando com compras de material de escritório. Você consegue filtrar isso quando você utiliza o plano de contas adequadamente, tá? Então, o plano de contas, ele é composto por 2 itens, os grupos, que é esse primeiro aqui na tela. O que são os grupos? É uma forma generalizada das contas que você tem. Então, você cria um grupo bem geral. Por exemplo, despesas com vendas, empréstimos e financiamentos, despesas com funcionários. Então, você cria um grupo de forma geral para especificar posteriormente as suas contas, tá? Então, aqui eu tenho vários exemplos, ó. Movimentação de caixa. Esse grupo é importante que você tenha. Então, você está começando a mexer agora no financeiro da sua loja, faz o cadastro da movimentação caixa. Esse movimentação caixa, por exemplo, né, o nome você vai dar aí como ficar melhor para você, você vai intitular da forma que você quiser, é tudo aquilo que você vai fazer no caixa físico, né, lá no seu caixa onde você recebe. Então, você pode pôr aí movimentação de caixa, acompanhamento de caixa, ou só caixa registradora, enfim, faz o nome que você achar que fique melhor aí para você. Então, aqui eu tenho várias opções, despesas com antecipação, com funcionário, todos aqueles que a gente tinha lá, tá? O importante que você tem aqui, movimentação de caixa do que você utiliza, né? Movimentação caixa banco. Se for para cadastrar, é só clicar aqui no botãozinho novo e colocar o nome do grupo. Então, por exemplo, despesas médicas. Você pode colocar aqui e cadastrar. Então, eu dou um confirmar aqui. Quando eu venho aqui na minha consulta, no selecionar, ele já aparece cadastrado, tá? Então, você tem essa opção de cadastrar os seus grupos. Bom, cadastrei os meus grupos, aí eu vou cadastrar as minhas contas, né? Que aí é o detalhe daquele custo. Então, eu cadastrei o grupo que é geral, agora eu vou detalhar realmente todos os detalhes da minha conta. Aqui no selecionar, eu consigo ver tudo que eu já tenho cadastrado no sistema. Por padrão, já vai alguns aí para você também. Aí você pode ver se está adequada a sua utilização e cadastrar o que você precisa, tá? O que é importante que você tenha aqui cadastrado, então, no seu grupo de contas? Esse, por exemplo, a abertura de caixa, né? Porque você vai fazer o seu acompanhamento de caixa diário, então você tem que fazer a abertura e o fechamento, e algumas pessoas chamam de sangria, e fica a seu critério. Então, você tem essa opção também. E deixo aqui cadastrada a minha abertura e o meu fechamento. Posso selecionar qualquer outra aqui, ó, por exemplo, aluguel.
Então, para quem trabalha ou que recebe aluguel ou que paga aluguel, o ideal é que você tenha uma conta sobre isso, né, para você identificar depois, despesas com internet, esse tipo de cobrança você pode cadastrar aqui seu plano de contas, tá? Então, ó, comissão. Então, tudo aquilo que você paga ou que você recebe, o ideal é que você tenha um plano de contas associado a isso. Para quando você for fazer a sua análise, ser bem detalhado mesmo, você conseguir identificar aonde saiu e aonde entrou realmente o dinheiro, tá? Então, o importante que você precisa ter aqui nesse momento, nesse primeiro momento para começar a utilizar, abertura de caixa e fechamento de caixa. Vou mostrar aqui o abertura mesmo, aí observe o que eu fiz aqui, ó, deixei um sinalzinho de mais na frente. Isso aqui te ajuda no momento em que você for pesquisar os planos de contas, para você saber se é um plano positivo, ou seja, que você está colocando dinheiro, ou se é um plano negativo, que você está tirando dinheiro. Então, tem essa facilidade, tá? Aqui em grupo de contas, você vai identificar aquele grupo que você cadastrou lá atrás. Então, por exemplo, a minha abertura de caixa, ela sempre vai estar associada à movimentação de caixa, né? Ela é específica para isso. Se eu estivesse colocando, por exemplo, meu grupo despesas com aluguel e colocasse lá aluguel, despesas diversas, colocasse conta de luz, conta de água, então você faz essa referência, tá? Sempre referencia uma conta a um grupo que você cadastrou anteriormente. Feito isso, o último campo importante aqui, ó, é que você coloque se é débito sim ou se é débito não. Se for débito sim, significa que eu estou tirando dinheiro do caixa, tá? É isso aqui que determina se está entrando ou saindo dinheiro. Então, é um débito sim, ou seja, eu estou retirando o dinheiro do meu caixa, ou eu coloco débito não, não estou retirando o dinheiro do meu caixa. Aí já é uma questão positiva, né? Você está recebendo. Então, se é uma abertura, eu digo que eu estou colocando valor, débito não. Agora, se eu puxar aqui, por exemplo, ó, o fechamento de caixa, vou puxar ele aqui, ó. Fechamento de caixa. Se você tiver vários, você pode usar a pesquisa aqui em cima, tá? Vou pegar esse aqui, ó, fechamento de caixa. Aí você já observa que ele está aqui como débito sim. Né? Então, ele vai retirar valor. E aí, eu já tenho o sinalzinho aqui na frente também identificando, tá? Então, o cadastro, quando você vai cadastrar um novo plano de contas, aí é dessa forma que você faz essa identificação, tá? Você entra com o plano de contas, gera um novo código, faz a descrição do seu plano de contas, coloca um sinalzinho de mais ou menos para te identificar bem fácil se é positivo ou não. Relaciona o grupo a que ele pertence, né? Deixa eu pegar aqui minha última, ó. Relaciona o grupo que ele pertence. Coloca se é débito sim, débito não. Ok? Então, ó, por exemplo, a minha conta de luz é negativa, eu sei que eu estou pagando. Ah, que grupo que ela pertence? A contas mensais que eu criei anteriormente. E é um débito sim, tá? Aí, outra informação legal que você pode pôr aqui é o tipo. Se ele é fixo ou variável, né? Por exemplo, a conta de luz, você sabe que é fixo, então já põe aí fixo. Às vezes, você vai criar um plano de contas bem esporádico, que você vai utilizar lá às vezes. Então, você já põe aqui variável, tá? Você pode atribuir um valor também para esse plano de contas. E aí, quando chegar nesse valor, o sistema te avisa, né? Mas fica a seu critério utilizar essa função. Quando preencher todas as informações, venho aqui e confirmo, tá? O centro de custo, ele trabalha junto com o plano de contas, né? Você pode utilizar só o plano de contas, né? Na verdade, você deve, porque o sistema ele vai te pedir o plano de contas em várias ações do financeiro. E o centro de custo, você utiliza se quer ou não. O centro de custo é para especificar por áreas. Então, por exemplo, eu quero dividir a minha empresa para que eu saiba qual área está gastando mais. Então, você cadastra o centro de custo da sua área financeira, da sua área... Igual eu tenho aqui, ó, da minha área financeira, da minha área de marketing, da minha área comercial e da minha área de suporte. E aí, quando você faz as movimentações de banco, você faz essa identificação, né, de qual centro de custo que está utilizando. E aí, você pode cadastrar aqui de acordo com a sua necessidade, tá? Bom, já falamos, então, aqui dos nossos planos de contas e dos nossos centros de custos, né? Que são as informações primordiais que você precisa aí ter para começar a mexer na sua parte financeira. Agora, a gente vai efetivamente para a parte de cadastro. Então, o que você pode cadastrar na sua parte financeira? As suas contas repetitivas. Aqui, ó, tabelas
contas repetitivas. O que são essas contas repetitivas? São aquelas contas que você vai ter mensalmente para pagar, né? Então, por exemplo, uma conta de água, uma conta de luz, de internet, um aluguel, ou talvez uma conta que você receba todo mês, né? Então, por exemplo, você tem alguma parte, você tem algum imóvel alugado, você fornece algum outro tipo de serviço e recebe por isso mensalmente, você pode cadastrar aqui, tá? Então, contas repetitivas tanto serve para aquelas contas que você tem todos os meses, seja ela positiva, que você recebe, ou aquelas que você tem que pagar, tá? Então, por exemplo, essa minha aqui, ó, que está cadastrada. Esse aqui é o período dela, então ela vai gerar do dia 2/3 até 2/12 de 2017. Se trata de um débito, então eu estou pagando. Se eu estivesse recebendo, eu colocaria crédito, tá? Então, é uma conta que eu pago. É o referente ao aluguel, né? Então, é o meu aluguel mensal lá que eu pago. Eu pago para essa empresa e eu pago esse valor, né, da minha parcela atual. E aí eu posso definir através de qual banco que eu pago, né? Então, eu pago sempre através do Banco Itaú, do Banco Real, enfim, aqui você vai fazer a identificação do banco e o plano de contas. Aí, aqui você começa a enxergar o porquê que você precisa ter os seus planos de contas bem cadastrados. Olha, eu já tenho aqui um plano de aluguel. Então, ele está coerente com aquilo que eu estou fazendo, com aquela ação, tá? Isso é importante, que seu plano de contas seja adequado com aquela função que você está fazendo. E aqui o tipo de documento que você usa para pagar aquela conta, né? Dou um confirmar, ele registra toda a informação que eu fiz aqui, tá? Eu só peguei um cadastrado aqui, mas no seu caso que você vai cadastrar, sempre tem que clicar no botão novo. Aí você preenche as informações e dá um confirmar, tá? Então, eu tenho várias contas repetitivas aqui, ó, cadastradas. Essa aqui, por exemplo, ó, é um aluguel de um carro. Aí, a empresa, o valor, o banco, o plano de contas que eu estou pagando. E aqui em cima, o tipo de contrato, né? Se eu estou pagando ou se eu estou recebendo. E aí, você pode verificar todos os seus registros, né? Ou, sempre aqui, gerar uma nova de acordo com a sua necessidade, tá bom? Bom, detalhe aqui na parte de contas repetitivas, olha. Quando você for cadastrar uma, eu vou pôr aqui, até 2018, vou cadastrar uma conta aqui para vocês. Eu vou deixar como débito, né, uma conta que eu vou pagar. Eu vou pôr aqui, que é de internet. Aí, eu preciso selecionar a minha empresa, né, que vai prestar esse serviço para mim. Ela precisa estar cadastrada aqui em clientes fornecedores. Deixo a moeda lá como real. Vou colocar a parcela atual. Eu pago R$100, a média, né, porque aí, você vira, quando chegar a fatura, você vai lá em títulos e altera o valor. Eu vou pagar sempre da minha caixa registradora. E o meu plano de contas, aí eu vou identificar o tipo de serviço. Eu vou pôr aqui telefones, né? Porque é internet e telefone. E o tipo de documento, boleto. Confirmei, ó. Tá salvo aqui, todas as informações que eu fiz. Aí, o que é importante você lembrar? Você tem que clicar nesse botãozinho aqui, ó, gerar contas. Ele vai colocar que sim, títulos gerados com sucesso. Então, aqui no meu contas a pagar, olha, de acordo com a informação lá que eu preenchi, ele vai trazer aqui aquele título. Então, ele traz o primeiro, né, com vencimento para 16/3. Quando for no próximo mês, ele gera outro título, outro título, outro título, outro título, aí até fechar aquele período que eu fiz lá, que eu selecionei aqui dentro do período aqui, ó. Então, desde 2/3, que, ó, desde 16/3 até 16/3 aqui de 2018, ele vai gerando os meus títulos e aí você entra para dar baixa e alterar o valor, tá? De acordo com a sua necessidade. Bom, fiz lá minhas contas repetitivas, o que a gente precisa ver agora? Eu vou voltar em um assunto com vocês, que é sobre a aula de terça-feira de vendas, tá? Que é condição de pagamento e forma de pagamento. Por que a gente retoma esse assunto nesse momento? Porque existem algumas informações aqui que impactam diretamente no seu financeiro.
Dentro de condição de pagamento, é esse campo aqui, ó, taxa de financiamento, tá? Então, o que você precisa ficar atento nesse campo? Sempre que você tiver uma taxa de financiamento, quando você utilizar essa condição, ele puxa esse valor a mais na conta do cliente, tá? Então, se eu fiz uma venda de um valor X, e utilizo essa condição aqui, por exemplo, de 21 dias, ele vai calcular mais 10% em cima daquele valor, tá? Então, é por isso que a gente retoma aqui, tem que tomar cuidado com essa questão da taxa de financiamento, tá? Então, toda vez que você utiliza aquela condição de pagamento, ele já calcula aquele valor a mais, porque você está utilizando uma condição que tem uma taxa de financiamento, tá? Isso normalmente as pessoas utilizam quando parcelam em 2, 3 vezes, né? Que normalmente elas colocam ali, elas embutem uns juros ali juntos na conta do cliente, tá? E aqui, na questão de formas de pagamento, o que você precisa ficar atento aqui? A essa questão aqui de taxa de operadora, ó. Vou selecionar um cartão, vou pegar esse cartão aqui, ó. Então, quando eu utilizo essa forma de pagamento cartão, eu tenho aqui que a taxa da minha operadora é de 10%, que é aquela taxa que o banco desconta, né? Toda vez que eu utilizo aquela forma de pagamento. Eu referencio essa taxa aqui, tá? Ela não vai descontar automaticamente na venda, mas você pode gerar um título a pagar só com as taxas de cartão, tá? Então, deixo aqui preenchido a porcentagem, né? Ou se você quiser alterar, você pode alterar por valor também, aí você preenche da forma que você preferir. E como que gera essa conta, né? Então, utilizei lá ao longo do meu mês, utilizei várias vezes esse cartão. Então, agora eu preciso saber quanto que eu estou pagando de taxa, né? Quanto que vai gerar aquele montante. Eu venho aqui em financeiro, ó, menu financeiro, contas a pagar, a receber, taxas de cartão. Aí você vai colocar um período aqui. Eu vou pôr um período maior para eu conseguir achar uma informação aqui. Como o meu é de teste, e coloca aqui a condição. Então, ó, coloquei o cartão. Vou dar um filtrar. Então, ele vai trazer, dentro daquele período que eu estipulei, todas as contas aqui, que eu vendi, tudo aquilo que eu vendi. E aí, ele traz a minha taxa da operadora, olha. Então, dessa venda aqui, a minha taxa foi essa, e assim por diante, ó. Então, eu tenho todas as taxas aqui. Aí, o que eu faço? Eu seleciono essas taxas, dou um aqui, ó, gerar conta. Ele vai me pedir os dados da operadora de cartão. Aí eu vou vir aqui no pesquisar, vou colocar aqui a minha operadora de cartão, né, que tem que estar cadastrada aqui em clientes e fornecedores. Eu vou colocar a data de vencimento dessa conta a pagar, né? Então, por exemplo, o banco já me repassou todos os valores hoje. Então, eu vou dar baixa aqui hoje. Qual banco que tá, né, se refere a essa cobrança aqui? Banco do Brasil, por exemplo, foi através de um boleto. Aí eu vou identificar aqui o plano de contas, né? Então, eu venho aqui e coloco um plano de contas que faça sentido com aquela ação que eu estou fazendo. Então, por exemplo, despesas bancárias. Baixar título, eu vou deixar aqui sim, né? Porque eu já conferi, já está tudo certo. Forma de pagamento, dinheiro, vou dar um confirmar. Ele me fala que foi gerado o título 250. Quando eu venho aqui em contas a pagar e puxo o meu último, 205, ele já trouxe aqui o título. E olha que legal, trouxe baixado, né? Porque eu pedi para baixar já quando eu fiz. E ele traz essa observação aqui, ó. Então, do que se trata esse título aqui? Se trata das taxas de cartão do período 1 do 1 a 16 do 3. Tá? Então, você consegue ter essa identificação. Quando você for puxar o relatório, você consegue ver. Aí você vai falar, mas do que é esse título de R$ 72,29? Você sabe que é referente às taxas de cartão do período. Tá? Então, aquela taxa de operadora que você coloca lá na forma de pagamento, é para isso que ela serve, porque o sistema vai calcular em cima do valor da venda, você consegue gerar um título para conferir depois. Né? Aí você pega lá do seu contas a receber, tira esse valor das taxas e você vê o real, se o banco te passou o valor correto, tá? Bom,
Fizemos então a parte aqui da nossa identificação da taxa de cartão, né? Já geramos a nossa conta a pagar lá com todas as taxas. Agora a gente vai começar a fazer as nossas movimentações de caixa, tá? Antes da gente começar a fazer as movimentações de caixa, a gente consulta o nosso caixa, não é isso? Ó, vou vir aqui no botãozinho caixa, você tanto pode vir por aqui, ó, botãozinho na tela inicial, fechamento de caixa. Ele vai trazer aqui a consulta, né? Então, eu deixo o período. Importante, sempre faça o seu acompanhamento de caixa diário, tá? O caixa é para ele ser aberto todo dia e fechado todo dia, né? Não deve se ter valor na sua caixa, lá, valor gerando de um dia para o outro, tá? O ideal é que você faça abertura e fechamento diariamente. Antes de fazer a abertura do nosso caixa, eu vou consultar. Então, tá aqui a data de hoje. O banco é a caixa registradora mesmo, eu vou selecionar só a movimentação, porque é só o que me interessa aqui para ver o que tem no meu caixa. Vou dar um confirmar e vou pôr em lista. Observe que meu caixa na data de hoje, ele tá vazio, né? Porque eu tô começando meu dia agora, não fiz nada. Primeira coisa que eu preciso fazer dentro do meu caixa, abrir o caixa. Como que eu faço as movimentações dentro do meu caixa? Você vai vir aqui, ó, financeiro, movimentação caixa bancos, e vai gerar uma nova. Cliquei aqui, ó, para gerar uma nova. Gerou uma nova, você vai ver se o banco está correto, né? Porque ele traz o banco lá de configurações, ele traz um banco padrão. No meu caso, está certinho, é a caixa registradora mesmo. Não tem o número de documento envolvido, porque isso é só quando você já faz uma movimentação com o banco, né? Baixado, vou baixar hoje mesmo, não é para ficar pendente. O valor, se eu estou abrindo meu caixa, eu vou abrir com quanto? R$500. Não é uma transferência, né? Meu plano de contas, eu clico aqui na lupa para pesquisar e vou selecionar aqui meu plano de contas correspondente, que nesse caso, abertura de caixa. Teclei Tab, ó, ele já preencheu. E o histórico, então vou pôr lá, abertura, caixa e a data de hoje, né? Para você ter um acompanhamento aí. Vou dar um confirmar. Se eu puxar a última aqui que eu fiz, ela já está salva aqui dentro. Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou vir aqui no caixa de novo, ó, para mostrar que eu já tenho esse valor em caixa, ó. E tá aqui a discriminação, a abertura de caixa, da forma que eu coloquei lá na observação, e o valor. Então, esse é meu saldo do dia. Aí você vai começar a fazer as suas movimentações, né? Vamos supor que o primeiro compromisso que você tenha para o dia é fazer um pagamento de um vale para um funcionário específico, né? Ou para vários, enfim, aqui eu vou citar como se fosse para um específico. Então, você vai vir aqui em financeiro, pagamento de vale. Observe que a tela ela é bem parecida, na verdade, com a anterior, né? Com a movimentação de caixa. Mas é legal você fazer por aqui para registrar que é um pagamento de vale, tá? Então, eu vou gerar uma nova. Vou deixar aqui o caixa banco, ver se é o correto. Se tiver algum número de documento envolvido, você coloca, né? O lançamento é hoje e a baixa. Quando que você efetivamente vai pagar para essa pessoa? Hoje, então, coloca a data de hoje, hoje já consta no meu caixa, tá? O funcionário, para qual funcionário você vai pôr esse vale, né? Para quem que você vai disponibilizar esse vale? Vou pôr aqui, por exemplo, para o João. Qual é o valor desse vale? Vou pôr que é R$100. Plano de contas, aí você também precisa identificar de acordo com a ação, né? Então, você procura lá relacionado a todos os seus planos de contas e seleciona. Eu vou pôr aqui que, por exemplo, é a comissão dele, né? Então, eu estou pagando a comissão dele hoje, a comissão dele esse mês foi de R$100. Então, já identifiquei o plano de contas aqui. A observação, aí você vai escrever, né? Alguma coisa que te ajude depois a identificar do que foi. Então, vou pôr aqui que foi pagamento da comissão. Mês de fevereiro, por exemplo. E dou um confirmar. Aí, se eu puxar aqui o último, ó, já está aqui preenchidinho o vale dele. Fiz o meu pagamento de vale, o que eu posso fazer? Imprimir o recibo, entreguei para ele assinar, né? Tá aqui prontinho, posso fazer e entregar para ele assinar e entregar o dinheiro para ele. Quando eu consulto aqui o meu caixa, ó, ele já vai considerar aqui essa saída, né? Eu abri meu caixa com R$500,
Aí eu tive um pagamento de comissão do mês de fevereiro, né? No valor de R$100. Então, meu saldo atual, R$400, tá? Então, você tem essa facilidade de fazer o pagamento de vale também para o funcionário. Bom, aí você vai começar o seu dia, vai fazer suas vendas. Agora, eu vou exemplificar aqui para vocês uma venda que tem impacto direto no seu financeiro também, que são aquelas vendas que você faz com pagamento parcelado, mas parcelado com a forma de pagamento. Né? O cliente ele quer te pagar em dinheiro, ele quer te pagar em cheque, ele quer te pagar em cartão, tudo na mesma compra. E isso você tem que tomar cuidado no momento de fechar, para que os valores entrem para os bancos corretos, tá? Então, eu vou simular aqui uma venda. Eu vou fazer uma venda simples, tá? Só para vocês conseguirem acompanhar aí o fechamento, que é o que nos interessa. Aí eu venho aqui em aprovar os itens e vou lá no fechamento. Bom, primeira coisa que você precisa pensar, o cliente ele vai te pagar com quantas formas? Então, ele fala assim, olha, eu vou te pagar agora uma parte em dinheiro, né? E vou te pagar com cheque, por exemplo, eu vou te dar um cheque. Pode ser? Você fala, beleza, pode ser. Vou utilizar aqui uma condição com 2 vezes, tá? Então, por exemplo, essa aqui, ó, 2 vezes. Ah, por que eu já pego uma em 2 vezes? Porque ele já calcula a data, já fica mais fácil para você fazer. Ele já te divide o valor, né? Então, o sistema te ajuda nesse ponto. Você pega uma condição já semelhante daquela que o cliente quer te pagar, né? Você conta quantas vezes vai dar de acordo com as formas. Ah, então, ele quer pagar em dinheiro e em cartão. Coloco 2 vezes. Ele quer pagar dinheiro, cartão e cheque. 3 vezes. Então, você faz essa diferenciação aí. E aqui você vai lançando, ó. Então, por exemplo, se ele vai me pagar em dinheiro, ele vai me pagar hoje. Então, eu mudo a data de vencimento para hoje. O valor é esse mesmo, ele vai me pagar R$100. Aí, eu venho aqui em forma de pagamento e coloco que é dinheiro. Só que aqui na frente, olha, eu preciso identificar o meu banco, né? Por padrão, o sistema ele já puxa um de acordo com o que está em configurações. O meu, veja que está, por exemplo, a caixa, né? A caixa registradora. Mas não é a caixa que eu quero. Se for o caso, né, você pode mudar. No meu caso é dinheiro, eu vou deixar aqui caixa registradora mesmo, tá tudo certo, não tem problema. Agora, essa segunda aqui, ele vai me pagar em cheque também. Então, ele vai me dar metade em cheque, metade em dinheiro. O cheque, você pode considerar ele à vista, tá? Um pagamento à vista. Então, eu vou deixar aqui a data de hoje, coloco o valor e vou colocar aqui que o pagamento foi feito no cheque. Só que aí tem um porém. O cheque, ele não vai cair na minha caixa registradora, né? Eu vou fazer um depósito dele no banco. Então, aqui você precisa identificar para qual banco que vai aquele dinheiro. E isso acontece também com cartão. Então, se eu fosse utilizar aqui uma forma de pagamento cartão de crédito, cartão de débito, você precisa identificar o código do banco corretamente, para que o seu dinheiro vá para o lugar certo. Tá? Porque às vezes você faz a venda aqui na correria e você não identifica qual é o banco. Aí você puxa um fechamento do seu caixa e fala assim, não está batendo. Por que não está batendo? Porque alguma venda não foi identificada corretamente ou alguma movimentação. Então, você precisa ter isso em mente, sempre identificar o banco que você está, ou que vai entrar ou que você está tirando. Né? No caso aqui vai entrar, eu vou colocar, por exemplo, o BB, que ele vai puxar o banco que eu tenho cadastrado. Ah, não sei qual é a sigla do meu banco. Você clica aqui no campo, dá um F4, ele aparece a tela de pesquisa de bancos, tá? Quando eu coloquei aqui banco, ó, coloquei BB, né? Puxei um tab, ele identificou esse cadastro de cheque, porque eu estou utilizando aqui a minha forma cheque pré. Então, eu vou colocar aqui os dados do cheque. Então, eu vou colocar que é Banco Real, por exemplo, a agência, a praça de onde esse cheque é. Se ele é de terceiro, você vai conseguir pôr o nome do titular aqui, né? Porque às vezes o cliente ele tá te pagando com cheque de outra pessoa, e aí você precisa identificar aqui. Eu vou colocar que não é de terceiro, então eu entendo que é do próprio cliente, né? Aí, se tiver uma data pré, você coloca. E a observação. Aqui é sempre legal você colocar um telefone, né? Você coloca um telefone que fica fácil para você localizar depois esse cheque, esse cliente, se você precisar, né? Bom, essa tela de cadastro do cheque, ela só aparece quando você utiliza a forma de pagamento cheque,
tá? Para qualquer outra forma, ela não aparece, porque isso foi definido lá quando você cadastrou suas formas de pagamento. Aí você precisa pôr mais uma informação aqui antes de fechar. Veja, a gente corrigiu o nosso código do banco, né? Então, esse valor cai na caixa, esse valor vai cair no banco. Mas eu preciso pôr aqui o número da forma de pagamento, que é o número do meu cheque. Isso te identifica bem facilmente se esse cheque você precisar estornar ele, tá? Então, eu vou colocar aqui a identificação do meu cheque. Agora sim está tudo certo, já confirmei meu caixa, meu banco, não vou ter problemas. Vou dar aqui um gerar e sair. Então, ele vai gerar aqui 2 títulos, né? Porque eu coloquei lá as 2 formas de pagamento. Vou dar um fechar, vou vir aqui nos títulos em contas a receber, ó. Então, ele me trouxe o cheque, né? E ele me trouxe aqui o dinheiro. O dinheiro já está baixado, porque também isso você já definiu lá quando você cadastrou a forma. O cheque não. Então, eu vou dar baixa nesse cheque, porque eu vou para o banco mais tarde e vou depositar esse cheque. Eu venho aqui em data baixado em, coloco a data de hoje, ele já puxa o horário e vou dar um confirmar aqui, ó. Pronto, baixei esse cheque, tá? Então, fiz um recebimento com mais de uma forma de pagamento, né, para a mesma venda, ele utilizou dinheiro e cheque. Aí, o que é importante quando você utiliza cheque? Você fazer a identificação do cheque, colocando os dados dele como banco e local, e fazendo a identificação também através do número. Vim aqui no meu título e dei baixa nesse cheque. Aí, vamos supor que você foi lá no banco, né? Você depositou o cheque voltou depois. Estava sem fundos, né? Aí, você precisa fazer essa devolução no sistema também, ó. Aqui o meu cheque, no contas a receber, ele está baixado, né? Como que você vai fazer? Você vai vir aqui em financeiro, devolução de cheques, vai pesquisar aqueles cheques. Aí você tem alguns filtros aqui que te auxilia. Se você está com ele, você vai ver o número, como você cadastra o número toda vez que você utiliza, vai ser fácil identificar. Então, vou pôr aqui o número dele e vou dar um atualizar. Ele aparece aqui, ó. Aí, como que eu faço a devolução? Eu clico nele, aqui no quadradinho do lado, e coloco aqui, ó, ou F6 ou clico, ele vai devolver. Eu posso pôr o motivo, né? Por exemplo, assinatura, que às vezes acontece com cheque, né? Dou um confirmar. Devolvi. Quando você vem aqui no títulos, ó, do contas a receber, é aquele mesmo título, ele já não está mais baixado, porque eu fiz a devolução dele no sistema. Aí o cliente vem e fala assim, não, desculpa, assinei errado mesmo, mas está aqui, ó, eu vou te pagar em dinheiro. Beleza, você vem aqui na forma de pagamento, né, que já não é mais essa, clique em eliminar, ó, eliminou. Aí você vem e coloca dinheiro, o valor que ele está te pagando e dá um confirmar. E aí ele puxa a baixa automática, né? Porque o dinheiro é baixa automática. Ah, não é com dinheiro. Você vai pôr aqui a forma que ele vai te pagar. Ele te deu outro cheque. Você vai pôr o cheque aqui, vai teclar Tab, vai colocar o valor, ele vai te trazer os dados para você cadastrar o cheque novamente. Você cadastra o outro cheque do cliente. E aí, sim, você vai fazendo o acompanhamento, tá? Então, já exemplifiquei para vocês aí como que a gente faz esse pagamento misto, né, com várias formas, e quando é cheque, essa questão que às vezes você precisa fazer a devolução do cheque, né, às vezes esse cheque volta e aí você vai devolver ele para o cliente. Devolvendo ele para o cliente, você tem que vir aqui e inserir uma nova forma de pagamento naquele título, né, porque ele não vai ficar pendente, o cliente precisa te pagar. E aí você coloca de acordo com o que combinou com ele e confirma para salvar as informações, tá bom? Bom, vamos ver aqui como que tá o nosso caixa, ó. Eu fiz uma venda, né? Eu fiz um vale. Então, vou deixar aqui caixa, eu vou dar um confirmar. Aí, aqui tá lá a minha venda, né? Então, eu fiz a minha abertura. Aí, depois eu tive uma retirada, né? Que foi do pagamento do vale. E aí, eu tive aquela venda que eu fiz agora, né? Que eu fiz uma em dinheiro e uma em cheque. Aí, ele tá aqui, ó, R$100, ok? Então, meu saldo do dia, eu tenho aqui R$500 no meu caixa. Se você precisar fazer mais alguma movimentação de caixa, por exemplo, vou fazer uma reunião aqui com a minha equipe e eu vou fazer um lanche da tarde aqui para a gente bater um papo. Você vem aqui, ó, financeiro, movimentação de caixa banco, e aí você vai tirar o valor do seu caixa, né? Então, eu coloco aqui, ó, da minha caixa registradora,
Número de documento eu vou deixar em branco, baixado em eu vou pôr aqui. E o valor, vou pegar R$50. Não é uma transferência, né? Qual é o plano de contas? Então, eu venho aqui no pesquisar. Não lembro, mas eu tenho um aqui de lanche, ó. Eu escrevo parte dele e pesquiso, ele aparece aqui para mim. Dou um selecionar, lanche e refeições. Eu posso pôr aqui, ó, reunião, equipe. Então, dou um confirmar, já fiz essa retirada. Então, é importante você ter em mente isso. Tudo que você mexer no seu caixa, se for à venda, ela já vai alimentar seu caixa automaticamente, ou o banco, de acordo com aquilo que você definiu lá no fechamento. Agora, se você está tirando um valor lá do seu caixa, ou está colocando o valor direto no caixa, é importante que você identifique isso através de uma movimentação, tá? Para que depois os seus relatórios você consiga realmente ver o que foi feito ao longo do período, tá? Agora sim, ó, se eu vir aqui no meu fechamento de caixa, eu vou conseguir ver essa movimentação que eu fiz também, ó. Tá vendo aqui, ó, reunião equipe, eu tirei R$50, então eu tenho agora R$450, então, no meu caixa. E aí, você vai fazendo todas as suas movimentações, né? Chegou o final do dia, vou fechar o meu caixa para encerrar as minhas atividades. Como que você vai fazer? Você vai vir aqui, a gente já sabe o valor, né? Aqui no meu caso eu tenho R$450, ó, aqui no fechamento do caixa, certo? Vou fazer o fechamento, também é através de uma movimentação. Então, eu venho aqui em financeiro, ó, da mesma forma que eu fiz a abertura, eu faço o fechamento. Vou gerar um novo código, se trata ainda da minha caixa registradora, né? Se eu quiser um banco, eu posso clicar aqui e selecionar, mas eu estou mexendo só na minha caixa. A data de baixa é hoje. O valor, quanto que eu tenho lá no meu caixa? R$450. Que plano de contas que eu vou utilizar? Vou dar um pesquisar aqui e vou colocar lá que é o meu fechamento de caixa, né? Vou dar um pesquisar aqui, ó, fechamento de caixa. Histórico, fechamento, caixa, 16/3. Para identificar bem na hora que você for fechar. Aí, o que você pode fazer aqui? Dar um confirmar. Pronto, você tirou o dinheiro do seu caixa, tá? Dessa forma. Mas eu não vou finalizar ainda, porque o que o sistema te permite? Ele te permite fazer isso aqui, ó, transferência. Que é pegar esse valor aqui, da onde ele está saindo da caixa, por exemplo, e já transferir direto para um banco, né? Às vezes, no final do seu expediente, você tem esse costume de pegar todo o dinheiro lá do dia e já depositar, você pode identificar isso já no seu sistema. Então, eu vou por aqui, ó, transferência sim, e vou dar um confirmar. Aí ele vai me perguntar, confirma a transferência? Sim. Ele habilita aqui uma outra tela para eu fazer essa movimentação. Então, aqui eu vou identificar para onde meu dinheiro está indo. Ele está indo para o Banco Real. Ok. Tem o número de documento envolvido, ou seja, às vezes eu já fiz essa ação lá no banco, então eu tenho o número. Não tenho, eu não vou pôr. As datas ele já puxou da tela anterior. Aqui o plano de contas. O legal desse plano de contas, o que você precisa observar? Aqui tem que ser um plano de contas positivo, né? Aqui atrás, ó, eu tô com um plano de contas negativo, porque eu estou fechando o meu caixa. Só que eu tô fazendo uma transferência também. Aqui no Banco Real, esse valor ele vai creditar, ele não vai debitar, então tem que ser um plano positivo. Eu vou pesquisar aqui um plano referente a essa ação que seja positivo. Eu tenho cadastrado aqui, ó, fechamento de caixa, só que positivo, tá vendo o sinalzinho de mais? Isso que te ajuda aqui, ó, a identificar. Então, eu já faço essa transferência identificando que esse valor aqui é do fechamento do meu caixa. E o histórico ele também traz junto. Vou confirmar. Feito. Se eu puxar aqui a última, já vai estar aqui a informação, tá? Aí, o que você pode fazer? Conferir o seu caixa para ver se bateu certinho, ó. Vou constar aqui o saldo do meu caixa, da minha caixa registradora. Vou pôr aqui, ó. Saldo do dia, zerado. Então, eu tenho todas as movimentações que eu tive ao longo do meu dia, né? Dentro da minha abertura, pagamento, retirada, pagamento de vale, tá tudo aqui, só que o meu saldo do dia tá zerado. Isso que é importante que você mantenha a sua caixa registradora assim, tá? Para você não ter nenhum problema depois de relatório. Se eu constar aqui, por exemplo, do Banco Real, movimentação,
ele vai trazer aqui, ó, que foi aquele fechamento de caixa que eu fiz, né? Que foi o banco que eu criei hoje, então eu não tinha nenhum saldo, mas ele já está constando aqui, ó, o histórico, fechamento de caixa do dia 16/3, e ele é uma entrada, porque eu utilizei um plano de contas lá positivo, né, que creditou. Então, o saldo do meu banco, R$ 450, que foi o dinheiro que eu transferi direto lá do fechamento do meu caixa, tá? Então, você tem essa facilidade também aqui. Bom, da questão de abertura e fechamento de caixa, são essas as funções que você precisa fazer diariamente, né? Tomar cuidado de fazer todos os lançamentos adequados, identificar sempre o banco ou a caixa, né, que você está utilizando, de onde está saindo ou entrando o dinheiro, fazer essas identificações para que seus relatórios funcionem, tá? Agora, existem algumas outras funções que eu vou passar aqui para vocês que podem auxiliar o dia a dia. Por exemplo, vou abrir aqui um cadastro de um cliente fornecedor. Às vezes, o que acontece? Ele tem com você, ele vem aqui com você e acontece o seguinte, ele fala assim, eu vou comprar uma peça, vou deixar um dinheiro aqui com você, porque ao longo do mês eu venho utilizar esse crédito que eu tenho aí com você. Você fala, beleza. Aqui no cadastro do cliente, ó, por exemplo, do meu consumidor, eu venho aqui em créditos, ó, ele já tem créditos lançados, tá? Ele tem vários créditos. Aí você fala assim, mas como que eu lanço esse crédito para o cliente? Você faz o seguinte, ó, você vem aqui em financeiro, lançamento de crédito individual. Aí você vai colocar para quem que você está lançando, se é para uma empresa, né, ou se é para um cliente, enfim. Coloquei aqui meu cliente, ó. O lançamento vai ser hoje, né? Quem que está fazendo isso? É a Júlia, por exemplo. Qual é o valor que você está lançando para ele? Vou lançar R$100, que é o que ele deixou aqui para ir gastando. Então, vou por aqui, ó, adiantamento. Adiantamento do cliente. E confirmo. Confirmo o lançamento, ele vai dar a informação que foi lançado corretamente. Quando eu venho de novo aqui no cadastro dele, ó, e venho aqui em créditos, aqui no histórico dele, olha o meu lançamento de hoje. 16/3, crédito R$100 e aqui o total de crédito dele disponível, tá? Então, existem algumas situações que você vai precisar fazer esse lançamento de crédito para o cliente. Então, você tem essa facilidade, tá? Para ele poder utilizar futuramente nas vendas dele, ok? Aí, outra informação legal que também reflete o seu financeiro são esses dois indicadores que você tem aqui, ó, o retorno e o ticket médio. O que são essas informações aqui? O retorno, ele vai analisar se os seus clientes estão retornando com você, né? Qual é a base de retorno. E o ticket médio é qual é a sua média lá por venda, né? Então, ele vai pegar todas as suas vendas dividido pelo valor delas. E aí, chega-se no ticket médio. Tanto o retorno quanto o ticket médio, eles levam em consideração os dados dos últimos 3 meses, tá? Então, essa análise dessas informações que ele te traz aí é com base nesses 3 meses, sempre nos últimos 3 meses, tá? E aí você consegue acompanhar o quanto de cliente que está retornando, né? E o quanto que é aí a média do seu ticket de vendas, tá bom? Bom, agora eu vou passar para vocês aí alguns relatórios que vocês podem acompanhar da parte financeira, tá? Primeiro relatório, você vem aqui, ó, relatórios financeiro / caixa, você tem a análise de resultado. A análise de resultado, você vai identificar aqui um período, né? Você pode filtrar por grupo de conta também, e de forma analítica ou sintética, que aí vai pelo fechamento ou abertura. Então, vou dar um confirmar aqui, e ele vai trazer a minha análise de resultado. Então, o que você consegue acompanhar nessa análise de resultado? Ele vai mapear todas as suas despesas, né, seus custos. Então, ele vai fazer uma comparação de todas as suas entradas com as suas saídas. E aí, vai te trazer uma análise final, tá? Então, você pode fazer essa análise aqui também mensalmente para acompanhar como que estão os seus gastos. Outro relatório bacana que você pode fazer é relatório financeiro / caixa, relatórios financeiros, relatórios financeiro / caixa, a gente tem aqui, ó, ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, você também analisa um período,
tá? Então, por exemplo, eu vou jogar lá de 16/2 a 16/3, e aí você consegue ver por emissão, né, ou por data de fechamento. E aí, o que você consegue ver aqui no seu ponto de equilíbrio? Ele vai te trazer tudo que for conta fixa versus o que é conta variável. Então, ele vai fazer toda essa análise de tudo que você lançou, das suas movimentações, de tudo que é fixo e tudo que é variável, ele vai te trazer um ponto de equilíbrio, né? Qual que é a saúde da sua empresa. Igual tá o meu aqui, ó, ele te traz aqui embaixo. Você precisa analisar todos os dados, né? Mas ele vai te trazer aqui uma informação geral das suas vendas e a sua saúde. Então, quanto mais positivo tiver esse valor, significa que aquilo que você tem de custo com aquilo que você está vendendo está suprindo, né? Então, suas vendas estão superando o custo que você tem, ou seja, sua empresa está aí com uma boa saúde, tá? Então, esse é o ponto de equilíbrio, mas aí você precisa ter todos os lançamentos adequados, né? Lá nos planos de contas, fazer sempre a identificação das suas contas, se é fixo, se é variável. Aí, outros relatórios que você pode ter, aqui dentro, ó, de relatórios financeiro caixa, aqui relatórios de caixa. Esse fechamento, olha, é o mesmo que a gente tem nesse botãozinho aqui, tá? Então, todo aquele fechamento, toda aquela análise que a gente faz diariamente, você acompanha aqui por fechamento de caixa. Se você quer ter uma noção do seu caixa por período, aí você já vai utilizar esse aqui, ó, relatórios financeiro / caixa, relatórios de caixa, fluxo de caixa. Aí aqui você já consegue acompanhar um período também, né? Aí você coloca lá, por exemplo, o mês, né, que você quer fazer aquela análise. Coloca aqui o tipo de relatório, se você quer detalhado ou mensal. Você pode colocar por banco, né? Você pode fazer essa identificação por banco também. E dar um confirmar aqui, você vai conseguir ver o seu fluxo de caixa, tá? Ou do banco, de acordo com o que você selecionar. Se você deixar em branco, ele já vai trazer aqui uma análise de todos os bancos, tá? E aí você consegue acompanhar o saldo de todos também. E aí, dois últimos relatórios que nós temos aqui, dentro de financeiro / caixa, aqui na última opção, ó, relatórios financeiros, você consegue acompanhar aí as suas contas a pagar, né? Então, você consegue filtrar por forma, por fornecedor, por entrada ou por plano de contas. Então, o relatório tanto de contas a pagar quanto de contas a receber, você tem bastante filtro, né? Você consegue ver as informações bem detalhadas. E o de receber é a mesma coisa, ó, só que aí ele já vai trazer para você tudo que você tem para receber, tá? Dentro daquele período, e você pode utilizar os filtros também, tá? Então, esses são os relatórios que você consegue acompanhar. Se você quiser ter um relatório só de vale, por exemplo, você consegue também, ó. Aqui em financeiro / caixa, você consegue ver os vales emitidos, tá? E aí você pode filtrar por funcionário, por período, né? Por banco que você fez. Então, você consegue fazer aqui todo esse acompanhamento, tá bom? Espero que tenham gostado, deixem aquele joinha, se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!